Então, eu acho que é a grande sacada nossa como profissional da saúde é sempre estar buscando novas informações, né? Se esse período aí está tendo alguma coisa de boa, né? Além da gente conviver ter mais tempo para conviver com as nossas famílias, a gente vê muita gente colocando conteúdos interessantes na internet, né? De forma gratuita, compartilhando conhecimento, e isso tudo é muito bacana. Eu vou começar o compartilhamento da minha tela aqui, então. Começar a apresentaçãozinha para vocês. Então, vamos lá. Eu acho que, como eu comecei a falar com vocês, eu acho que a ideia é sempre unir forças, né? Unir forças para que o grande beneficiado da nossa ação, que é o nosso paciente, tenha, pelo menos, à sua disposição o que a gente tem de melhor, né? Em termos, né, da nossa experiência, da nossa formação, e que a gente possa oferecer para os nossos pacientes o que a gente faria, né, na nossa boca, na boca dos nossos filhos, enfim, que é nada mais do que a nossa obrigação como profissionais da saúde, né? E a união de forças, a união de informações só traz benefícios, né? Hoje no mundo dos tratamentos aí ortodônticos, né? No mundo da ortodontia, da ortopedia funcional, você tem diversas linhas, né? Isso que a gente conhece, né? Muitas ainda que a gente não conhece, né? E é o que eu falei no começo. Se a coisa existe já faz um tempo, né? Se tem pessoas que falam disso, eu acho que vale a pena a gente pelo menos ouvir, né? Se permitir a ouvir caminhos diferentes. E aí você aproveita aquilo que você acreditar, aquilo que você achar interessante, para conduzir os seus tratamentos clínicos, né? E aí tá muito, né, sempre me perguntam, falam assim, pô, Luciano, você usa alinhador em dentição decídua? Você usa alinhador em dentição permanente? Dentição mista, né? Fica essa discussão aí se deve se usar ou não alinhador nesses casos, né? E aí a minha resposta é muito simples, né? E muito direta. Perguntando para essa pessoa, falando assim, escuta, qual que é o seu objetivo, né? Qual a etiologia do problema que você está enfrentando? Qual, frente ao paciente, qual é o seu diagnóstico? Quais as limitações que você está enxergando? Quais vão ser os seus objetivos de tratamento, né? Quais as ferramentas que você conhece para tratar o seu paciente e dentro das que você conhece para aquele caso, qual é a melhor ferramenta para o seu paciente, né? Respondidas essas questões, você está de consciência tranquila, vamos dizer assim, né? Porque o caminho que eu conheço pode ser não o caminho que você conhece, né? Então, você decide, né? Então, a resposta para essas perguntas, você usa alinhador na dentição decida, na dentição mista, né? A resposta é, cara, aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo de tratamento, né? Porque, pela minha formação como ortopedista, tem coisas que eu discordo um pouco, né, do que está sendo colocado. Mas o fato de eu discordar não quer dizer que essa pessoa está errada, né? Essa pessoa tem a convicção dela, o caminho que ela escolheu
se baseia no conhecimento dela, né? Então, com essa formação como ortopedista, eu me questiono bastante, né, a utilização de alinhadores nessa fase de dentição decídua e dentição mista. Muito bem. Falando, essa é uma tela até do curso online, do Easy Solution, do curso presencial, que dentro das melhores indicações aí para alinhadores ortodônticos, eu considero, sim, essa integração com a ortopedia funcional muito, muito, muito bacana, né? Faço bastante isso, né? Eu já, na verdade, já enxergo essa necessidade quando eu faço o meu diagnóstico, né, em OFM. Eu já faço o diagnóstico do meu paciente, então eu já enxergo a limitação do caso, né, para um ou determinado caminho, e já faço o meu planejamento, já bato o meu papo com o paciente, falando, nós vamos começar de tal jeito, depois nós vamos complementar de tal forma, porque você vai precisar de tal coisa. Então, mais uma vez, abram a mente de vocês, né? Eu tenho aqui hoje, é uma live fechada essa, né? Uma live só para credenciados do Easy Solution e meus alunos da especialização em ortopedia funcional. Então, eu tenho um desafio aqui de falar de alinhador para quem conhece, de repente, só ortopedia, e de ortopedia para quem só conhece ortodontia, só conhece o mundo dos alinhadores, né? Então, eu vou tentar unir aí, através de casos, exemplificar como eu considero qual o melhor caminho aí nesses casos que eu uso ortopedia funcional e alinhadores, ok? Bom, se baseando um pouquinho, vivendo uma onda agora dos alinhadores ortodônticos, né? E a pressão comercial é realmente muito grande para que haja, né, a venda dos alinhadores pelos dentistas, né? Então, se tenta aí fazer quase que uma lavagem cerebral para que tudo seja deixado de lado, né? E o seu consultório ou a sua atuação clínica se resuma a alinhadores. Então, se baseando um pouquinho em evidência científica, a gente fácil aí, né? Qualquer um pode fazer esse tipo de pesquisa, vai lá no PubMed, coloca a palavra-chave lá de aligners e vocês vão chegar nesses artigos que eu estou mostrando aqui de maneira muito tranquila, né? Então, artigos recentes, esse é um artigo de 2018, que faz uma revisão sistemática dos tratamentos com Invisalign. E aí, né, qual que é a conclusão, né, que se chega aí, né? Então, essa revisão sistemática, mesmo sendo feita, se baseado em muitos artigos, a conclusão é que não se tem evidência científica para se indicar alinhadores, a não ser nos casos de baixa e moderada complexidade, casos de não extração e pacientes fora de crescimento. Uma outra revisão aqui fala um pouquinho da questão da expansão, né? Mostrando que expansão com alinhador se consegue desinclinando dentes, né? Que é muito diferente da atuação de um ortopedista funcional quando utiliza seus aparelhos ortopédicos funcionais. Então, eu vou mostrar alguns casos, do mais simples aí até casos um pouco mais complexos, para que vocês, compartilhando com vocês como que o alinhador me ajudou nessa integração com os tratamentos ortopédicos. Então, esse é um caso aí de quem fez o curso comigo presencial. Eu gosto muito de ilustrar, porque isso aí resolveu o meu problema. Era um paciente com retrognatismo, né, mandibular, foi tratado com ortopedia funcional, esse é o inicial do caso, né, uma classe 2, retrognata, e chegou no momento do tratamento, né, depois de uns 2 anos de tratamento, em que eu tinha uma interferência dentária, né, no final aí, né, dentição permanente, mas ainda numa época de troca ainda, de erupção ativa dos dentes,
e eu tinha uma interferência dentária que me atrapalhava nessa correção da classe 2, né, no avanço da mandíbula que eu estava querendo fazer. E aí, quem é ortopedista funcional sabe muito bem que o ortopedista resolve esses problemas conjugando, aí, por exemplo, um arco vestibular com essa variação que chama ondulante de impulso, com um binário com uma mola frontal por palatino aí, e através desses estímulos, né, do toque dessas peças em determinados pontos que são programados na programação do aparelho ortopédico funcional, você vai fazendo a giroversão. Qual a minha limitação nesses momentos? A minha limitação é, depois de um tratamento, né, de uma correção de uma classe 2, retrognatismo mandibular, num paciente que está entrando na adolescência, a minha limitação, e a de muitos vocês que fazem ortopedia funcional, vai ser a colaboração do paciente para que ele use um aparelho ortopédico durante aí suas 15, 16 horas, para que esse mecanismo que foi planejado e que funciona muito bem seja efetivo, né? E eu conto essa história sempre nos cursos, que eu não tive colaboração desse paciente e que aí eu parti realmente para o uso do alinhador com a função específica de fazer a correção dessa giroversão do 22, né? É o que eu falo, né? Eu acho que hoje não existe maneira mais segura, mais simples de você fazer pequenas movimentações dentárias. Então, vocês sabem já, como usuários do Easy, a maioria de vocês aí, sabe como que isso é programado, né? Feito um setup digital, onde eu seleciono meu dente ou os meus dentes que eu quero movimentar e faço a correção tanto da giroversão, né, como de movimentos aí mesodistais ou de palatino para vestibular. Faço isso digitalmente, tem uma tabela de movimentos que é originada a partir disso, e depois dessa programação digital, você gera modelos, né, esses dois modelos azuis, gera modelos da sequência dessa giroversão que você vai querer fazer com um alinhador ortodôntico. Resultado muito simples, muito rápido, uma giroversão dessa é feita em 3 meses, né? E resolveu o meu problema, girou meu dente, eu encaixei esse paciente em classe 1 e consegui fazer a finalização, voltando agora, depois dessa etapa, para uma contenção com o aparelho ortopédico, somente para estabilizar um pouquinho mais a correção do retrognatismo, aí sim com acessórios como os que vocês viram ali, molas, para estabilizar esse giro desse dente que foi conseguido. Então, muito simples, né? Fácil, resolveu o meu problema, um exemplo bastante tranquilo de uma união aí do tratamento ortopédico com o alinhador. Segundo caso, é um caso de um moleque que ainda também na fase final aí de troca, né, de dentes descidos pelos permanentes, se encontrava numa situação de apinhamento inferior, né, só que em neurooclusão, né, em classe 1, com apinhamento inferior e com diastemas superiores, né, caso clássico aí de um conceito que o ortopedista precisa dominar, que chama discrepância de Bolton, né? Então, muitas vezes, a gente se encontra nessa situação que eu preciso trabalhar com o desenvolvimento de uma das arcadas para eliminar esses apinhamentos, esse apinhamento inferior, por exemplo, né? Só que na arcada superior eu estou bem de espaço, né? Porque eu tenho discrepância de Bolton. Então, esse é mais um caso de exemplo bacana de integração ortopedia e alinhador. Por quê? Porque para ser mais conservador, o que eu preferi fazer aí? Iniciar o tratamento desse paciente com aparelho de planas, né? E aí trabalhei um pouquinho a questão do desenvolvimento transversal, tanto superior e inferior, conjugado para não perder essa coordenação transversal que eu tinha aqui, né? Então não poderia trabalhar uma arcada só, apesar de
ter sobra de espaço aí decorrente na arcada superior, decorrente desses laterais superiores, né? Então, nem é só ortopedia alinhador, ortopedia alinhador e estética, né? Então, aqui ó, a visão do apinhamento, que se eu fosse para alinhador direto, né? Daria para fazer? Daria, só que com uma quantidade de desgaste interproximal que eu considerei grande para um adolescente aí de 13 anos, né? Então, eu quis ser um pouco mais conservador. Entramos com pista indireta plana simples, resolver a questão do alinhamento dentário, depois a estética. Então, depois das pistas indiretas planas simples, atingimos esse resultado aí. Teve que abrir um pouquinho mais o espaço aqui superior, mas eu não perdi minha coordenação transversal direita e esquerda. E agora, qual vai ser o objetivo com o alinhador? Terminar o alinhamento inferior, fechar, né, setorizar o espaço, para que o espaço que está a mais, né, fique ao redor dos meus laterais e fechar esse diastema que, na verdade, lá atrás era a queixa inicial do meu paciente. Então, agora foi o momento de entrar aí com esse solution e depois do solution, em 3 meses também de tratamento, esse diastema foi fechado entre os centrais e o espaço concentrado em volta aí do 12 e do 22. Agora, qual que é o próximo passo? Para dar estabilidade, obviamente, a reabilitação dos laterais. Então, aí na foto superior, pré-alinhador, pós-ortopedia, na foto inferior, pós-alinhador ortodôntico, e agora vamos entrar com a reabilitação dos laterais, dando ponto de contato, o que vai ajudar na estabilidade do caso, né? Então, muita coisa para acontecer nessa boca ainda, né? Você vê que os caninos ainda estão parcialmente erupcionados, né? Então, muita coisa para rolar, mas foi esse caminho que eu segui. Dos conceitos da ortopedia e dos alinhadores ortodônticos. Então, resumo final aí, pré-easy solution, pós-easy solution e pós-reabilitação com a resina fotopolimerizável. Tranquilo até aí? Quiserem fazer um joinha aí, só para eu saber se está todo mundo me ouvindo bem, está tranquilo. Vamos lá. Boa, Lu, obrigado. Vamos lá, mais um casinho então. E aí, olha, é um caso que a queixa do paciente, você vê que ele tem desgastes dentários, né? E a queixa dele era sintomatologia muscular, dor muscular. E aí, é a velha história, né? Você olha para o paciente, qual é a queixa principal e quais as ferramentas que eu tenho aqui. Ele tem dor muscular, porém, ele tem uma situação de classe 1, né? Com a arcada superior sem falta de espaço e a arcada inferior com apinhamento. Olhem a vista oclusal. Então, a arcada superior bem, a arcada inferior com apinhamento. E aí você pode seguir vários caminhos, né? Você pode colocar, por exemplo, quem conhece placa vai colocar uma placa, né? Quem conhece planas, aparelho de planas, pode pensar em colocar uma pista indireta plana simples, né? Quem trabalha com alinhador vai falar, pô, você está com dor muscular, mas e aí, esse apinhamento inferior, como é que não quer resolver, né? Normalmente o paciente também quer resolver, né? Então, volta aquelas perguntas do começo da nossa aula, né? Aonde você quer chegar, né? Quais as ferramentas que você conhece, né? As limitações que você tem. Então, por exemplo, esse caso, para você tratar com um plana simples, com o objetivo de tirar a dor muscular e, ao mesmo tempo, fazer o alinhamento dentário, como é que você vai resolver essa questão da falta de espaço inferior? Eu sei que com plana simples você consegue resolver esse problema, mas você tem que trabalhar
tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. E se você ganhar perímetro de arcada superior, você vai abrir diastemas na sua arcada superior, né? E aí, como é que faz? Né? Então, uma coisa bacana para o ortopedista conhecer é a possibilidade de, através de um planejamento digital, você saber aqui na arcada inferior, por exemplo, o quanto você está precisando de espaço, né? E aí, por conhecer essas ferramentas, eu falei, poxa vida, e se eu criar esse espaço, né? E continuar trabalhando com o meu plano simples sem fazer necessariamente a ativação do meu parafuso expansor no plano simples. Por quê? Porque no setup digital eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo na tela aí, o apinhamento que eu tenho para resolver. Não posso trabalhar transversalmente, né? Mas eu posso conhecer, através das ferramentas digitais, o quanto de espaço eu preciso para fazer esse alinhamento, né? Essa simulação aí que eu estou fazendo. Ó. Esse é o setup digital. Faço essa simulação, só que, olha lá, ó, o que o software está me mostrando. Em todos esses pontos vermelhos, ele está me mostrando que está existindo uma colisão, né? Um dente está subindo no outro aí. Quando eu seleciono dente a dente, olha o que aparece nas proximais. A quantidade de espaço que está faltando para eu poder posicionar os dentes nesse lugar. Então, olha que barato, né? Eu posso usar uma ferramenta digital, né, para descobrir o quanto de espaço está fazendo, né? E aí como é que eu estou conduzindo esse caso clinicamente? Eu estou trabalhando com um plano simples, né, com acessórios, né, para os ortopedistas aí com meias molas e com arco vestibular, só que eu criei esses espaços, né, que eu tive essa informação através do software, criei esses espaços com desgastes interproximais e eu optei por fazer agora o posicionamento dos dentes com plano simples, porque a queixa principal do meu paciente é muscular, né? Então, eu tenho certeza que nenhum de vocês, ou pouquíssimo de vocês, um ou outro, né, já fez esse caminho, mas por que não? Né? Pode ser um caminho viável aí, unindo forças aí do planejamento digital com a ferramenta da ortopedia funcional, certo? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre esse planejamento. Então, tá aí, ó, só como exemplo, eu não usei alinhadores nesse caso, eu fiquei com plano simples, mas eu fiz o meu planejamento digital, fazendo a simulação do meu alinhamento. Né? Para quem trabalha com isso já está acostumado a ver essas telas, que são as telas do planejamento. Então, se fosse trabalhar com alinhador, seria um caso para ser resolvido em 4 meses e meio, mas, como explicando para vocês, não foi o caminho que eu escolhi. Né? Aqui a tabela de desgastes interproximais, porque não tem jeito, eu não posso trabalhar transversalmente nesse caso. Muito bem, mais um caso de união agora do planejamento digital com ortopedia funcional. Agora um caso de ortopedia que a gente usou as ferramentas depois da ortodontia digital, dos alinhadores ortodônticos para complementar. E é um caso que, assim, quem não é ortopedista e está assistindo a palestra aí, se eu desse, né, simplesmente as fotos e os modelos dessa paciente, né, que é uma classe 2 subdivisão, né, com esse desvio de linha média e tal, ia fazer o seu planejamento ortodôntico fatalmente através de movimentações dentárias. Né? Com o olhar do ortopedista funcional, se a gente voltar aqui na primeira foto, nessa foto da esquerda que ela está sem afastador aqui, vocês conseguem identificar uma pequena simetria de terço inferior da face para o lado esquerdo.
né? Que é o mesmo lado do desvio de linha média, né? Que eu estou encontrando e que, como ortopedistas, vocês sabem que a etiologia desse desvio de linha média não é dentário. Mais de 65% dos casos classe 2 subdivisão tem origem, a etiologia é desequilíbrio no desenvolvimento do terço inferior da face, muitas vezes influenciado por mastigação, né? Então, vista oclusal desse paciente, você vê que falta desenvolvimento, eu tenho linha média, assimetria de terço inferior da face, apinhamento superior, apinhamento inferior, ou seja, no meu modo de ver, né, com o conhecimento de ortopedia que eu tenho, para mim, as necessidades desse paciente, o caso, a etiologia desse problema não é dentário. Não é dentário. Então, eu preciso trabalhar aí transversalmente nessa arcada, eu preciso trabalhar nessa simetria de terço inferior da face, essas necessidades do paciente me dirigem aí para a indicação de um tratamento com ortopedia funcional. Um pouquinho de ortopedia para os ortos que estão aí assistindo, né? Existem aí as leis planas que falam aí que quando a gente tem um lado preferencial de mastigação, de função mastigatória durante o tempo da nossa vida, você colhe assimetrias de terço inferior, desvios de linha média decorrente desses desequilíbrios de oclusão, né? Tem literatura aí para mostrar isso para vocês. E é o que acontece, né? Essas classe 2 subdivisão, a maioria da etiologia dessas maloclusões é funcional. E eu desafio vocês, a mim e os ortos que estão presentes, quando chegar um caso de classe 2 subdivisão no consultório de vocês, se afasta dos dentes e olha a face do paciente, verifica se existe um desvio de linha média presente e se esse desvio de linha média é para o mesmo lado da assimetria de face, de terço inferior de face que esse paciente pode apresentar. Se houver uma coincidência do lado da simetria do terço inferior de face com o lado do desvio da linha média, olho aberto, a etiologia dessa classe 2 subdivisão pode ser sim funcional. Então, de alteração. Mais um pouquinho de ortopedia para o pessoal da orto que está aí. Como é que o ortopedista trabalha, né? Esses casos aí, um dos caminhos, né? É usar um aparelho que vai mudar a relação da mandíbula com a face, né? Com a maxila, obviamente. Então, esse aí é um exemplo de um aparelho que chama SM11, Simões Network 11, que tem essa aleta de acrílico que guia o movimento de fechamento de boca, impedindo que a mandíbula se desvie para o lado oposto da aleta. Né? Então, eu coloquei, não é a mesma paciente que eu vou mostrar agora, mas um exemplo para vocês entenderem um pouquinho da condução desse caso, porque o objetivo foi exatamente esse. Né? Vocês lembram da simetria do terço inferior da face dessa paciente para o lado esquerdo, e aqui depois do uso do aparelho ortopédico funcional. Então, observem aqui na foto do lado esquerdo da tela aí, como você tem uma melhora nessa simetria do terço inferior, como essa linha média se apresenta centralizada, através não de movimentação dentária, mas de uma nova posição mandibular. Trabalho com aparelho ortopédico funcional, paciente adulto, realmente trabalha em adulto, porque eles têm remodelação, né, que é o que a gente precisa para fazer nossos tratamentos. Né? Não precisa estar necessariamente em fase de crescimento, a gente trabalha com remodelação.
Muito bem, trabalhamos com SN11 e agora buscando uma nova posição mandibular, só que agora eu tenho um problema para resolver, certo, ortopedistas? Por quê? Porque eu tenho uma nova posição de mandíbula, só que eu preciso agora de um novo engrenamento dentário, certo? Um dos princípios da ortopedia funcional é usar a força natural de erupção, né? Mas isso tem velocidades diferentes para acontecer. E se eu tenho como objetivo estabilizar o quanto antes essa nova posição mandibular, eu tenho uma ferramenta sensacional agora para isso, né? Que são os alinhadores. Né? Nesse momento aí, eu posso entrar com o alinhador, posso guiar aí esse novo encaixe dos meus dentes através de uma programação digital e através de um aparelho agora com objetivos diferentes, né? Isso que é muito bacana. Quando a gente começa um caso desse, a hora que eu bato o olho e faço o meu diagnóstico, eu já sei em que momento eu vou ter uma limitação de um caminho. Né? E aí é muito bom ter um outro caminho para complementar, porque o grande beneficiado disso tudo vai ser o paciente, certo? Então vamos lá, olha a situação que eu fiquei agora depois do SN11, né? Claro que abre mais do lado esquerdo, porque essa mandíbula foi para o lado direito, então é como se fosse o lado de trabalho, o lado de balanceio no movimento de lateralidade, você tem um afastamento desse lado. Olha a situação agora oclusal, pela vista oclusal, como já está bem melhor em questão de desenvolvimento, né, em questão de desgastes que eu precisaria, agora nem vou precisar para fazer mais esse alinhamento com os alinhadores, então eu fui mais conservador e agi de acordo com o que eu enxerguei lá no meu diagnóstico inicial. Essas são as fotos oclusais depois do aparelho ortopédico funcional. Aqui são fotos do meu planejamento digital para a fase de alinhadores, ok? Eu estou vendo alguma movimentação no chat aqui. Depois eu abro para pergunta, tá bom? Aí a gente abre os microfones aí, ficamos bem tranquilo. Aqui então a programação digital dos movimentos que eu tenho agora para fazer e que eu vou fazer com muita tranquilidade com Easy Solution aqui, 4 etapas, né? 4 sub-setups, vai dar aí 6 meses de tratamento, mais um possível refinamento, 7,5 para a gente matar o caso e chegar nesse alinhamento final e nessa intercuspidação que eu preciso, que vai estabilizar essa nova posição mandibular. Vejam como eu não preciso mais de desgaste interproximal, porque a ortopedia trabalha muito bem nessa direção, obviamente, uma expectativa do número de aparelhos e o estágio atual dela. Olha que bacana como essa simetria melhorou do terço inferior da face, ainda tem um pouquinho, claro, tem muita coisa que é esquelética, né, que é uma limitação agora, nossa, porque são coisas do desenvolvimento, mas a gente alcançou um resultado bem legal, ficou ali um pouquinho, desvio de linha média anterior, mas olha como essa boca encaixou do lado esquerdo aí, após o uso dos alinhadores, praticamente numa classe 1 certinha. Beleza? A vista oclusal, o alinhamento. Então, acho que é uma bela indicação de integração ortopedia alinhador, cada um com o seu momento propício de atuação. Para finalizar, o último casinho que eu queria mostrar para vocês, também é um caso de assimetria de terço inferior, que teve uma atuação muito parecida com a do caso anterior, mas essa paciente me procurou por causa de dor do lado esquerdo, que é o mesmo lado da simetria, que é o mesmo lado do desvio da linha média, e é que aí a gente teve alguns tipos de atuação, né? Então, as fotos intrabucais, a ação aí do meu aparelho ortopédico, também um SN11 com aleta, reposicionando essa mandíbula para o lado direito,
ação da SL11. Aqui as alterações de plano oclusal que ela tinha aqui, para quem não conhece aqui os ortos, isso aqui chama modelo gnatostático, essa linha vermelha na base desse modelo representa o plano de Camper do paciente, né? E essa linha roxa aqui embaixo mostra a alteração de plano oclusal que eu tinha. Então, qual foi o caminho que a gente escolheu aí? Momentaneamente fizemos, para regularizar esse plano oclusal, uma reabilitação provisória do lado esquerdo do paciente e, né, aí as fotos dessa reabilitação que foi cimentada na boca do paciente, e instalamos um aparelho que eu mostrei agora para vocês no vídeo, né, alcançando essa nova posição mandibular, né, uma nova relação da mandíbula com o crânio, com a cabeça dessa paciente, né? Só que, mais uma vez, chego nessa posição com contatos do lado esquerdo e preciso que tenha uma intercuspidação do lado direito que me estabilize essa posição dessa mandíbula o quanto antes, né? E, mais uma vez aqui, entramos com o alinhador com esse objetivo, né? De buscar esse encaixe, esse engrenamento do lado direito. Então, aí o Easy Solution, 3 meses depois e 4 meses e meio depois, com o plano oclusal regularizado, linha média centralizada, não por movimentação dentária, mas sim através de uma nova posição mandibular que foi alcançada. A repercussão, obviamente, na face da paciente, buscando essa melhora dessa simetria que a gente mostrando, né, perdão, essa melhora dessa simetria de terço inferior que a gente conseguiu. Aqui as fotos intrabucais e a busca pelo equilíbrio funcional, agora através de movimentos de lateralidade, que nesse caso eu quero induzir, né, uma facilidade maior, um ângulo menor desse movimento de lateralidade para o lado direito, porque a vida inteira ela exerceu função mais do lado esquerdo, de acordo com o que a gente conhece aí de OFM. Aqui o antes e o depois, repercussão, né, na face, e o mais importante, né, a queixa principal do paciente resolvido, era um paciente que tinha muita dor articular do lado esquerdo, né, tem as tomografias com degeneração articular, casinho bem, que ela necessitava de ajuda nessa direção, e que a gente foi trabalhando para conseguir melhora de qualidade de vida por diferentes caminhos aí. Muito bem. Então, tá aí, né? Eu espero, para quem não faz ortopedia, plantado uma sementinha, né? Para que vocês realmente busquem a informação e busquem a formação para poder, tenho certeza que vocês vão poder ajudar muitos pacientes em muitas situações, e também para quem faz ortopedia, para que tenha consciência que em muitos momentos o recurso dos alinhadores pode ajudar em muito a nossa vida clínica, né? Pode beneficiar demais os nossos pacientes. Certo?